Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do Speaking do IELTS. Vamos lá! Essa parte da prova, de longe a mais temida, dura apenas 3 minutinhos. É impressionante o perrengue que dá para passar em 3 minutos, não é mesmo? Você vai ter 1 minuto para fazer a anotação e você vai falar por até 2 minutos. Eles vão te entregar o question card, que é o cartão de pergunta, onde você vai ter o tópico sobre o qual você vai falar e 4 aspectos a serem mencionados em relação a esse tópico. Eles também vão te entregar uma outra folha e um lápis para você fazer suas anotações. Os assuntos são de fato muito variados, então eles podem te pedir para falar de alguém, então, por exemplo, o seu melhor amigo, alguém que era muito próximo de você quando você era criança, o seu professor favorito, o seu artista ou, por exemplo, atleta favorito. Então, eles podem te pedir para falar de uma pessoa. Eles podem te pedir para falar de uma coisa, uma roupa, um eletrônico, um carro, um presente que você deu para alguém. Eles também podem pedir para falar sobre um determinado momento, por exemplo, algo marcante que aconteceu na sua infância, ou uma viagem marcante, um evento que você foi, ou uma festa que você foi. Esses assuntos também são possíveis na parte 2. Eles também podem te pedir para falar sobre uma experiência, um momento na sua vida onde você fez uma mudança importante, ou então uma grande conquista que você teve. Vamos partir agora para os do's, aquilo que você deve fazer na hora da prova ou quando você estiver se preparando. Take notes, faça anotações. As suas anotações vão te ajudar a não sair do tema, a expandir melhor as suas respostas. E a melhor maneira de você fazer isso é não escrever frases completas, ok? A ideia não é você ler depois as suas notas. A ideia é você escrever keywords, palavras que vão te remeter a aspectos que você quer mencionar. Então, por exemplo, se eles me perguntassem sobre uma grande conquista na minha vida, eu posso falar que a minha primeira grande conquista foi o meu intercâmbio para a Austrália. Então, eu vou colocar palavras como UF, 2014, flight, 21, hard, e aí depois eu posso usar essas palavras para dizer que a minha viagem aconteceu em 2014, quando eu tinha 21 anos, naquela época eu trabalhava como professora de inglês, foi muito difícil conseguir pagar as contas e juntar dinheiro, mas eu consegui comprar o curso e comprar as passagens. Eu fiz um voo muito longo, levou 30 horas para eu chegar. Então, você tá vendo como as palavras que eu pensei estão me ajudando a costurar essa história e me remetendo a aspectos que eu posso mencionar, ok? Então, fazer boas notas, pensar esse poder de síntese, né? Pensar numa história e resumir ela, keywords, não é necessariamente algo fácil. Isso é uma coisa que você tem que praticar mesmo. É normal você ter dificuldade no início, mas essa habilidade vai te ajudar a dar uma resposta com muito mais consistência, com muito mais riqueza de detalhe. Um outro ponto importante é tentar cobrir os pontos, os aspectos sugeridos. Então, eles falam, por exemplo, descreve alguém que você conhece que tem o próprio negócio. Quem é essa pessoa, como você conheceu ela, qual o negócio que ela tem e diz se você gostaria de trabalhar com isso ou não. É legal você tentar seguir esses temas. Se você está desenvolvendo bem a sua resposta e acabou que você não teve tempo de chegar no último aspecto, tá tudo bem, você não vai ser penalizado. Mas é uma excelente dica seguir os pontos que eles sugerem. Eles são bem lógicos e eles já estão ali prontos na sua frente, né? Então facilita a sua vida. Traga exemplos pessoais. Não existe nada mais fácil do que falar sobre o que aconteceu com a gente, algo pessoal, e algo concreto, um exemplo concreto, né? A linguagem mais abstrata, quanto mais abstrata a sua linguagem, mais difícil ela é, mais complexa ela precisa ser. Então, falar sobre o concreto, dar exemplos concretos é sempre mais fácil e falar sobre a gente também é mais fácil, obviamente. Lógico que você pode aí inventar um detalhe que outro. Eu falo muito sobre isso no vídeo sobre fluência e vocabulário. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Lá eu falo sobre uma técnica de pensar em exemplos coringas e otimizar os seus estudos. E eu falo também sobre isso lá naquele vídeo. Desenvolva as suas respostas. Eles estão te perguntando sobre a sua escola? Fala do prédio, das atividades, dos professores, dos arredores. E uma coisa que pode te ajudar a pensar nesses exemplos, porque muita gente tem dificuldade, né? Eu tenho muitos alunos com essa dificuldade de realmente, caraca, o que eu falo, né? Às vezes não é nem o inglês, é a criatividade o problema. E uma dica que eu te dou é, os sentidos podem te ajudar. Então, por exemplo, se você tem que falar do seu lugar favorito na cidade, como que é esse lugar? Tem alguma comida lá? O que você escuta? Tem música? É na praia? Os seus sentidos vão te ajudar. O mesmo exemplo da escola. Como é que era o prédio da escola? Como é que eram as atividades? Tinha comida na escola? Descreve essa comida. Você tinha aula de música na escola? Entende? Os seus sentidos, essa é uma dica bem legal para você conseguir desenvolver melhor a sua resposta.
Fale até ser interrompido. Teoricamente, é para você falar de 1 a 2 minutos. Se você falar provavelmente o examinador vai pedir para você continuar. Se você falar 1,5, talvez não, isso já seja suficiente. Só que na prática, quanto mais você falar, melhor. Então, o que a gente está buscando aqui é falar até ser interrompido. Eles te interromperem não quer dizer que eles não gostaram da sua resposta ou que você errou. Isso não é um problema, isso é excelente, ok? Então, você vai lá desenvolvendo a sua resposta até ele falar: Thank you, this is the end of part 2, we'll move on now to part 3. Introduza o assunto de forma direta e sem enrolação, tá? Eu vou falar sobre tal coisa. I would like to talk about my mother. I would like to talk about my friend Julie, ok? Deixe muito claro sobre o que ou quem você vai falar. É muito importante ser entendido e ser claro. Eu sei que eu repito isso todo vídeo de IELTS, mas é que é realmente fundamental. Então, introduza a sua resposta e já deixa claro sobre o que ou quem você vai falar. Mais uma vez, assim como eu disse no vídeo sobre a parte 1 do IELTS, é importante você usar conectivos, linking words. Então, eles ajudam a organizar a sua resposta, organizar as suas ideias. Então, estruturas como first, then, after that, because, elas vão te ajudar bastante. Fale para fora, ok? Isso é uma prova de speaking, então o examinador tem que te ouvir, é importante que você seja claro. Então, não é legal falar de forma muito monótona, sempre no mesmo tom. É importante a gente atuar, a gente mostrar um certo entusiasmo. Isso vai fazer o examinador se engajar muito mais com a sua resposta, você vai ser mais claro, você vai dar mais exemplos. Então, é importante ter isso em mente. E pratique muito. Nossa, eu não sei como enfatizar isso o suficiente. Para a parte 2 do IELTS, gente, você tem que treinar. E não é uma vez, não. É 200. Tem que treinar, gente. Falar por 2 minutos sobre um assunto não é fácil, não é fácil. O que me leva a uma última dica importante que é: lembra que eu falei que você vai ter 1 minuto para tomar nota? Quando você estiver pensando nos aspectos que você quer mencionar na sua história, pensa também num plano B, num segundo exemplo. A gente vai ter que falar até ser interrompido, não é? Pode ser que você fique sem ideia lá para 1 minuto e 20, sabe? Isso acontece muito. O aluno está desenvolvendo bem a história dele e tal, ele está falando de uma determinada festa que ele foi. E aí lá para 1 minuto e 20, 1 minuto e 30 segundos, ele já está meio que sem ideia. Só que o examinador não interrompeu ele ainda. E aí ele começa a enrolar, né? Isso não é muito legal. Então é importante você ter um segundo exemplo. Você pode trazer um segundo exemplo. Então você pode virar e falar: and another party I went to was... E uma outra festa que eu fui, e aí você começa a dar um segundo exemplo, e aí logo em seguida o examinador vai te interromper porque você concluiu os 2 minutos. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, ok? Eu já fiz isso várias vezes na prova e eu nunca não tirei 9, então tá tranquilo. Vamos partir agora para os don'ts, aquilo que você não deve fazer. Não decore as suas respostas. Não decora, gente. Primeiro que dá para saber que foi decorado. Por isso que tem ator e atriz, né? Quando a gente fala algo que foi decorado, a gente fala de forma diferente. Dá pra saber que a pessoa tá ali só contando uma história que ela memorizou. E isso vai ser péssimo pra você. Ninguém vai prestar atenção em mim, Oliver. Eu tô tentando ensinar aqui um negócio. Então não decora a resposta, não funciona. O que você pode sim fazer é praticar muito os seus exemplos, tá? A gente fala muito sobre isso no vídeo de fluência e vocabulário. E você pode sim treinar os seus exemplos coringa, mas nunca escrevendo a sua resposta e lendo ela em voz alta. Muita gente estuda assim e isso não é legal, porque você vai estar praticando o reading e não o speaking. O speaking, ele é improvisação. Eu aqui falando com você não tenho a menor ideia se eu estou usando o subjuntivo, o indicativo, eu não sei quais as preposições que eu estou usando, eu simplesmente estou falando, né? Então, para que você desenvolva essa habilidade, é importante que você treine ela antes. Então, como que você vai estudar? Exatamente como a prova é. Você vai ali tomar nota, escrever algumas palavras ali em 1 minuto para te ajudar, né, a dar um norte na história. E aí você vai improvisar em voz alta, se gravando, e depois você vai se ouvir. Ao invés de escrever a sua resposta, fica lendo ela, ok? Aí você, de fato, está praticando o seu speaking, ok? Não entre em pânico. Eu sei que é muito mais fácil na teoria do que na prática, tá? Muito mais fácil, mas eu já tive, infelizmente, alguns relatos de alunos que tinham muita timidez e foram fazer a prova. Logo em seguida me mandaram mensagem falando: Nina, eu tenho certeza que eu não passei, porque eu fui muito mal na parte 2. Eu me enrolei, eu não consegui responder, eu tive que voltar, eu comecei de novo. Então, assim, isso é realmente um problema, porque a gente vai ter que contar uma história por 2 minutos em inglês para um estranho que tá te avaliando.
Então é muito importante você praticar. Se você é uma pessoa mais tímida, se você sente vergonha de falar inglês, não mergulha direto na prova, não. Pratica com alguém, encontra uma pessoa com quem você possa praticar. Se você puder, contrata um professor. Eu tenho um curso de IELTS Speaking que é ao vivo comigo, para justamente a gente treinar toda essa dinâmica para que você consiga se soltar e criar mais confiança para a hora da prova. O mesmo aspecto que eu mencionei para a parte 1 do IELTS vale também para a parte 2 em relação à riqueza de vocabulário. Você tem que evitar palavras como good, bad, important, porque qualquer coisa pode ser good, bad, important, good, bad, nice. Não, você precisa usar vocabulário relacionado ao tópico. E assim como eu já indiquei antes, a melhor maneira de você fazer isso é através de grupos, né? Aprender vocabulário por tema. Você pode fazer isso através do livro Vocabulary for IELTS ou qualquer outro livro de vocabulário de inglês, tá? Tem vários. E você pode também procurar vídeos aqui no meu canal sobre, por exemplo, Vocabulary Hospital, Vocabulary Family, Vocabulary Work. Eu tenho vários vídeos de vocabulário aqui. E um outro canal maravilhoso para fazer essa mesma pesquisa é o Engvid, English Videos, que eu indico todo vídeo porque eles são incríveis. Não saia do tema, não saia do tema, isso é muito importante. Porém, você pode adaptar se você deixar claro para o examinador que você entendeu a pergunta que foi feita, mas infelizmente você não tem aquela experiência para contar, então você vai chegar o mais perto possível. Vou dar 2 exemplos reais muito claros, tá? Fale sobre uma carta importante que você recebeu. Meu aluno de 17 anos virou para mim e falou: Nina, eu nunca recebi uma carta. Então, nesse caso, você vai deixar claro para o examinador: olha, eu nunca recebi uma carta na minha vida, então eu vou te falar sobre um e-mail muito importante que eu recebi. E aí você vai falar de quem você recebeu, qual era o conteúdo daquele e-mail e tudo mais. Você deixou claro para o examinador que você entendeu a pergunta, mas você não tem aquela experiência, você nunca recebeu uma carta, ok? Um outro exemplo é falar sobre uma feira de fruta, sabe? Uma feira que acontece no seu bairro. Minha aluna falou: Nina, onde eu moro não tem feira. Eu nunca fui numa feira. Então você pode dizer para o examinador algo do tipo: olha, infelizmente no meu bairro a gente não tem nenhuma feira. Eu sei que é um lugar muito bom para você comprar fruta, vegetal, que normalmente é muito mais fresco, que é mais barato. Mas aqui não tem, eu nunca fui a uma feira. Então eu vou te falar sobre o mercado onde a gente costuma fazer compra. E aí você fala sobre o supermercado. Então você deixou muito claro para o examinador que você entendeu a pergunta, você só não tem aquela experiência específica para compartilhar, ok? E por último, não se preocupe com sotaque. Você pode ter o sotaque que for, ele não vai interferir na sua nota. Então se você procurar no YouTube, você vai ver muita gente, por exemplo, com sotaque de espanhol, ou com sotaque mais indiano, ou com sotaque brasileiro, e tá tudo bem. A questão é a pronúncia. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é course, que é um curso. Muita gente lê essa palavra curse. E curse é uma outra spelling, inclusive, e significa xingar alguém ou uma maldição. É um sentido completamente diferente, percebe? Nesse caso, não é sotaque, isso é pronúncia. Então tem muita gente que fala: é difícil me entender. Não é por causa do seu sotaque. É muito provavelmente porque você está errando a pronúncia de muitas palavras, ok? Porque mesmo uma pessoa com sotaque mais forte, se ela tiver a pronúncia certinha, você consegue entender, ok? E aqui a gente falou sobre a parte 2 do Speaking do IELTS, a mais temida de todas. Eu espero ter te ajudado a entender melhor como ela funciona, como você deve praticar, quais cuidados você tem que tomar. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e até o próximo.